para passar para vocês uma informação aqui interessante. Olha só, a gente publicou também que o Everton Ribeiro falou sobre o carinho dele pelo Flamengo e revelou a torcida pelo Mengão. E Totói, né? O Everton Ribeiro tem muito torcedor pedindo a volta do Everton Ribeiro para encerrar a carreira no Flamengo, tá? O Totói ficou feliz, a gente também. A gente tem amigos lá. O Flamengo é uma página gigante da minha história. Muitas páginas do Instagram. Então a gente torce para eles também. Quando não estamos jogando contra, a gente está torcendo por eles, né? No caso, por causa dos amigos, por causa da história que tem lá. Então o Everton Ribeiro deixando claro que torce muito pelo Flamengo. Não só o Totói, mas o Ribeiro também torce muito pelo Flamengo. A gente tem aqui também uma fala interessante do BAP, né? Ele falou à Flamengo TV sobre as suas metas para o futuro do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Ele destacou o desejo de fazer o rubro-negro ser um dos top 15 maiores clubes do mundo em investimento. Além disso, ele destacou a confiança no título da Copa do Mundo de Clubes em 2029. BAP falando que confia que o Flamengo chega forte para conquistar a Copa do Mundo de Clubes 2029. O Flamengo tem que estar no top 15 de faturamento do mundo e a gente tem que estar preparado para ser campeão do mundo de clubes de 2029. Então, nós vamos trabalhar nessa direção, ainda que a gente esteja no Brasil e fature em reais, estamos fazendo investimentos muito fortes na base do Flamengo e esperamos que dê muitos frutos em 27 e 28. Então, vejo com muito otimismo o ano de 26 e sonhando alto para 2029. Nos aguardem. Acho que essa é a visão. O BAP está deixando os torcedores do Flamengo alucinados e os rivais mais ainda. Essa fala do BAP de querer se tornar um top 15 de verdade em investimentos mundial e buscar, né, esse título, que é o que o Flamengo mais quer, que é o que falta, que é essa Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo venceu o campeão, o Chelsea, mas o Flamengo quer chegar para vencer em 2029, tendo isso como a sua principal meta, seria muito impressionante. Vamos acompanhar agora aí a gravação, aí, o trecho do Insta Verde, não importa o que digam, o Fernando Baliza, falando justamente sobre isso, sobre essa comparação com o Palmeiras, ele é assustado com o Flamengo, elogiando a live do BAP e também criticando a Leila Pereira. O Flamengo poder investir, e eu tava ali reagindo, não tinha visto a live inteira do BAP, mas ele deu resposta para Palmeiras, para Santos, para São Paulo, para Corinthians, ou seja, primeiro ganhou para depois dar as respostas. Foi uma transmissão que eu acho que enche ali o flamenguista de esperança, né, para a próxima temporada, porque os caras vão ter 1 bilhão para investir num time melhor do que já é. Claro, no futebol pode se esperar de tudo, talvez muita coisa não vão colocar em prática, porque as pessoas acertam e erram, mas as respostas que foi dada, principalmente quando se fala de Leila Pereira, eu quero deixar bem claro aqui no começo do vídeo, que o fato de eu achar um outro dirigente mais competente que a Leila, não faz com que, seja desrespeitoso. Eu só não gosto do trabalho dela, e sempre fui claro, quando eu falo de futebol, tá? Não tô falando do trabalho dela como empresária, como pessoa, ou a pessoa dela, não, tô falando do futebol, tá? Eu não gosto do trabalho dela. Não sei se você gosta, eu respeito, mas eu não gosto. Críticas firmes aí a Leila Pereira, hein? Inclusive, quando se fala de perfil de dívida dos clubes, né? Eu não vejo um trabalho bom sendo desenvolvido no Palmeiras a respeito disso. Não há uma diminuição da dívida, há uma dívida controlada. Cabe resposta, se o clube quiser responder esse conteúdo, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo que o Palmeiras consegue sobreviver com as próprias pernas, porque sempre tá dependendo dela para fazer reforma na piscina, reforma em setores do clube, onde o clube deveria ter autossuficiência através do futebol para investir no clube social. Minha opinião, né? Enquanto eu não vejo isso acontecer, para mim o clube não tá se sustentando, né? Existem maquiagens sendo feitas, minha opinião. Posso estar errado, né? Não tem problema. Posso debater o tema também, não tenho problema nenhum quanto a isso, de também, de repente, debater esse tema com alguém. Agora, é a forma como eu vejo. E quando a gente fala a respeito de futebol, que é o que nos... O que faz a gente estar feliz com o time? Jogadores bons, velho, né? Hulk, Anderson Talisca, Roger Ibañez, Andreas Pereira. São esses jogadores, Vitor Roque. E o Palmeiras gastou mal, investiu uma bala e vai provavelmente aprender muito com o Flamengo nessa janela de transferências. Eu acredito que o Flamengo vai montar um bom time. Eu fiz um vídeo, inclusive, completo sobre o tema. E os nomes que eu falei já tá sendo especulados nos times, ou seja, tem lateral que eu falei que o Atlético Mineiro tá procurando, que é o Renan Lodge. Roger Ibañez já teve uma pequena sondagem no Flamengo. Tati Castelhanos pode ir parar no Flamengo. Ou seja, todos os nomes que eu abordei ali, os clubes já estão se movimentando para trazer. E eu tô realmente ansioso para ver. Cerca de 150 milhões de reais o Tati Castelhanos, hein? É o que tá saindo aí. Quais serão as cerejas que o Palmeiras vai colocar nesse time? Porque o palmeirense merece Fabinho, Casimiro. Vamos ver se vocês vão ter competência para fazer isso. Eu calo minha boca. Quando a gente vê que o papel tá sendo bem feito, bem executado, nós somos o primeiro a elogiar. Olha aí, então ele elogiando o Flamengo, né? Deixando claro que o Flamengo é exemplo, né? Eu tô trazendo aqui para vocês, lá na frente,
Eu vou estar em transmissão, vocês vão poder me cobrar, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. E lá na frente, vocês fazerem correções caso aconteça. Porque eu acho que não vai acontecer. Do que a gente tá abordando aqui no vídeo, o que tem que ser colocado é asterisco, sinal de alerta, porque o Palmeiras, quando fala de assunto futebol, é bem confuso a sua administração. E quando você vê uma live daquela que o BAP fez, ele pode ter 100% de mentira ali. Mas foi feita uma live esclarecendo pontos que é do interesse do torcedor. O nosso clube é capaz de fazer isso? É capaz de fazer uma live daquela? Eu acho que não, né? Vindo da Leila? 2 horas? 2 horas falando sobre futebol? Vamos pro vídeo? A Leila é capaz de fazer isso? Eu acho que não, hein? Ele falando, o influenciador de Palmeiras, o Fernando Baliza, o Insta Verde, que a Leila não é capaz de fazer o que o BAP faz. Você vê que eles estão revoltados. Pra vocês. Eu não quero saber que o Corinthians deve. O Palmeiras também não diminuiu a dívida, filho. A questão é que o Corinthians deve mais. É tipo assim, tem alguns que falam assim, mas ganha título, mas qual que é? Não é legado. Que legado? Que legado? Vai chegar pra um torcedor do Corinthians hoje e pergunta se ele tá ou não feliz com o Memphis. Você tá feliz com o Veiga? Você tá feliz com o Maurício? Você tá feliz com o Sosa? Você tá feliz com o Facundo? Então, assim, cara, eu não consigo entender por que a galera tá batendo na dívida do Corinthians. Só tornou mais vergonhoso ter perdido 2 títulos pra ele. Não adianta falar assim, mas eles estão devendo. É justamente pela nossa casa estar em ordem que a gente não deveria ter perdido pra eles, cara. Então, assim, rapaziada, não é questão de puxar saco de rival. Tá batendo muito desespero lá no Palmeiras, de não entender como que o Corinthians, mais até do que o título do Flamengo, que eles entendem que o Flamengo tem hoje uma administração boa, tem dinheiro, você vê que ele vê o Flamengo como exemplo, mas está incomodando muito eles a questão do Corinthians ter ganho também deles não terem ganho nada, eles estão muito incomodados. É questão de falar o que aconteceu. A gente vai lançar um documentário chamado Acesso Livre, Acesso Total, sei lá, Acesso Total, né? Acho que é dia 26, 27, não sei, aí pela Globo. Só que a parada é ridícula. Porque se você pegar, historicamente, o Palmeiras nunca perdeu e foi eliminado 2 vezes pelo Corinthians. A gente tinha o Campeonato Brasileiro aqui, bicho, ó. Aqui. Então o que adianta esse lance de, mas o Corinthians tem que ver como que é a dívida do Corinthians? Cara, desculpa, velho. Se a gente se apegar nisso daí, a gente vai ficar mais azedo pelo ano de 2025. Porque se a gente pegar que os caras ganharam o que ganharam e tem a dívida não vai ser paga. Você tem juros dessa dívida, mas isso só deixa... Não vai ser paga. Mais evidente o fracasso do Palmeiras. E não fala a respeito do Corinthians, é que falaram, parece que algum jornalista chamou o Corinthians de estelionatário de título, né? Cara, se a gente for pra esse caminho, o Botafogo também. Você vai tirar quem desse negócio? O Palmeiras e o Flamengo. No mais, tá todo mundo devendo pra tentar ganhar alguma coisa, mano, no futebol brasileiro. Ninguém tá ganhando e diminuindo dívida. Atlético Mineiro subiu dívida, Cruzeiro subiu dívida porque investiu no time, Corinthians subiu dívida, São Paulo subiu dívida, Palmeiras tem dívida, Flamengo foi talvez é o único time que consegue ter, acho que a dívida mais controlada do Brasil é do Flamengo, até onde eu sei. Olha aí, presta atenção, e não é do Palmeiras. Sabem, tá? A do Palmeiras ela não diminuiu. É igual agora, você viu aí a notícia que o Palmeiras tem 10 milhões de euros pra investir no primeiro momento. Porque já investiu 700? Já investiu 700, né? Então, assim, eu não vou pra esse caminho, tá ligado? Que as pessoas estão indo de que, mas o Corinthians deve. Todo mundo sabe que o Corinthians deve. A gente não tá falando de dívida do Corinthians. Pra o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil de 2015, o Palmeiras precisou dever mais, vocês sabiam disso? Porque o Palmeiras vem pra pagar suas contas, tem um empréstimo do Paulo Nobre pra investir, pra depois pagar o empréstimo do Paulo Nobre à vista, pra depois ficar pagando a Leila até ano retrasado, bicho. Então, assim, vocês estão falando de quem, afinal? Os clubes todos têm essa movimentação ao contrário do que o Flamengo faz. O Flamengo vai estar zerando a dívida, os outros não conseguem, o Flamengo zera a dívida, o Flamengo aumenta as receitas, o Flamengo fez administração para poder fazer isso e não vendeu o clube, não virou SAF. E, inclusive, o BAP alertou esses clubes aí que tem dirigente querendo transformar os clubes em SAF e, para isso, força o clube virar SAF, né? Deixando o clube ficar endividado e precisando virar uma SAF. O Palmeiras, no ano anterior de fazer esse investimento para ganhar uma Copa do Brasil, ele devia conta de água, pô. Conta básica, não no ano anterior, mas 2 anos antes. Então, assim, tem palmeirenção fazendo conteúdo falando assim, o Palmeiras, existe um legado no título do Palmeiras, mas demora, né? São 10 anos, quando a gente ganhou a Copa do Brasil em 2015, não tinha legado nenhum. Aí veio o brasileiro e vem, ano após ano, o Palmeiras colocando, né, sua casa em ordem. Agora, para ganhar 2016, foi colocado dinheiro, foi colocado investimento, um risco. Então eu tô investindo para colher, entendeu? Se o Corinthians vai pegar esse ano e dever mais no ano que vem, isso só vai dizer a respeito da gestão do Corinthians, mas não vai tirar o título do Corinthians, mano. Como não foi tirado, não foi retirado o título do Botafogo. O Botafogo tá devendo mais do que devia antes de ser campeão da Libertadores, mas hoje ele é campeão da Libertadores. Até então ele não tinha o título. Senão você vai tirar aqueles títulos todos do Flamengo da época de Márcio Braga, Kleber Leite, quando o Flamengo ganhava aqueles títulos todos e ficava com uma dívida gigantesca, né? Mas tava aqueles títulos, esses títulos hoje são contados aí. Resolveu arrumar a casa depois, mas aqueles títulos dos tempos que não pagava ninguém, finge que me paga, que eu finge que jogo bola, do Vampeta, lembra? Os títulos que você tem dessas épocas todas anteriores estão contando aí, inclusive uma Mercosul contra o Palmeiras. Então, assim, eu não consigo entender pra onde que as pessoas querem ir com esse debate, sendo que o título do Botafogo vai ser retirado. Não tem mais espaço para. O título do São Paulo da Copa do Brasil foi retirado?
Não, não é retirado. Mas Isso não diz tem mais respeito como é espaço a pra isso, entendeu? O administração e Flamengo a vai gestão começar a dos clubes engolir no todo Brasil. mundo. Desportivamente, a gente separa isso e fala, cara, como pode um time que diz que tá tudo em dia perder para um time como o Corinthians? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E não, o Corinthians só ganhou porque não presta. Ô, Fernando, eu vou falar uma coisa pra você, pra gente finalizar aqui, convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, se inscrever lá também no canal do Insta Verde e não importa o que digam. Eu vou dizer uma coisa pra você, deixar você aqui na tela, eu vou dizer uma coisa pra você. São os últimos anos, ou talvez o último ano agora, que o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil, o Vasco poderia ter ganho, um time que está fazendo essas operações malucas vai ganhar. Ou o Palmeiras vai se colocar no patamar do Flamengo e continuar brigando, e com a administração sem virar SAF e pagando dívida, ou o Palmeiras vai começar a cair também, vai ter que partir para esse caminho dos outros e ninguém mais vai conseguir tirar título nenhum do Flamengo. E não é soberba minha, eu estou falando porque o Flamengo está galgando isso, o Flamengo está fazendo isso acontecer, e não tem soberba. Tá? O Flamengo ficou anos sendo chamado de cheirinho para chegar nesse ponto. Tá? E eu acho que cada vez menos vai ter espaço para times. A hora que o Flamengo tiver 3 times para escolher e falar assim, ó, esse time aqui vai ganhar a Copa do Brasil, esses outros 2 vão ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Só vai sobrar Campeonato Paulista, velho. Só vai sobrar, porque o Carioca o Flamengo vai ganhar também, ainda mais com a premiação alta agora, 27 milhões e meio. O Carioca o Flamengo vai ganhar. Então, para Fluminense, Vasco e Botafogo não sobra nada. Para o Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, Mirassol e etc., vai sobrar o Paulista. Porque o que está acontecendo, e aí eu vou agradecer as administrações de você. Leila, obrigado também, porque está começando a 700 milhões e tal, contrata mal. Essas administrações estão fazendo o Flamengo se tornar o Bayern numa Bundesliga aqui no futebol brasileiro. É isso. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Obrigado aí também pelo conteúdo que a gente reagiu aí do Fernando no Insta Verde. Tamo junto.